A Smart Go apresenta uma análise aprofundada de dados da Eredivisie, decodificando o confronto entre PSV e Utrecht através de uma perspectiva puramente estatística. A grande questão que guia nossa análise hoje é: o que os números podem revelar além do favoritismo que à primeira vista parece óbvio para o PSV? A resposta, como sempre, está nos detalhes que uma análise superficial simplesmente não consegue enxergar. Bom, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. O que temos aqui é um verdadeiro conto de duas equipes com jornadas muito diferentes no campeonato. E essa tabela já mostra o cenário de forma bem clara. De um lado, o PSV, líder absoluto com 68 pontos. Do outro, o Utrecht na sétima posição com 41. A diferença na pontuação já é grande, mas é no confronto direto que a disparidade fica gritante. E esse número é algo que realmente salta aos olhos. O PSV venceu 89% dos confrontos diretos. O Utrecht, apenas 6%. É um domínio histórico que, por si só, já estabelece um favoritismo inicial bem forte para essa partida. Só que a gente sabe que histórico não entra em campo, certo? Então vamos avançar para o momento atual das equipes, como elas chegam para este jogo. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Perceba que, apesar da diferença na tabela, a fase de ambas as equipes é considerada regular. A diferença fundamental está nos seus pontos fortes. O PSV com bom ataque e uma defesa regular, e o Utrecht com o exato oposto, uma boa defesa e um ataque regular. É aquele clássico duelo do poder ofensivo contra a solidez defensiva. E isso nos leva direto para uma das perguntas mais importantes de qualquer análise: o potencial ofensivo. Será que podemos esperar um jogo de muitos gols? Bom, o modelo de gols esperados, o famoso XG do PSV, é de 2,12 por jogo. Esse é um número altíssimo, que mostra uma equipe que não só ataca, mas cria chances claras de gol de forma consistente. É uma verdadeira máquina ofensiva. Mas atenção, o Utrecht não fica tão atrás não. Com um XG de 1,43, eles também mostram que mesmo jogando fora de casa contra o líder, tem total capacidade de ameaçar e, claro, de marcar. Certo? E quem tem mais chance de abrir o placar? Os dados mostram uma probabilidade de 50% para o PSV. Mas, olha só que interessante, o Utrecht tem uma chance bem significativa, de 33%. Ou seja, 1/3 de chance de marcar primeiro. E isso, claro, poderia mudar completamente a dinâmica da partida. Então, quando a gente junta todos esses dados ofensivos, o resultado aponta para um jogo com alta probabilidade de gols. O próprio mercado reflete isso, com uma odd de apenas 1,32 para mais de 2,5 gols. É um sinal bem forte de que as redes devem balançar pelo menos umas 3 vezes. Com todo esse cenário montado, chegamos ao clímax da nossa análise. Quais são os placares mais prováveis de acordo com o nosso modelo de dados? O que vemos aqui são os 8 resultados com maior probabilidade. Repare que entre os principais aparecem uma vitória do PSV por 2-1 e também um empate em 1-1. Isso mostra que, apesar do favoritismo claro, o cenário mais provável ainda é de um jogo bem equilibrado. Para deixar isso ainda mais claro, esse gráfico resume os 3 cenários principais. O agrupamento mais provável, com mais de 21%, é uma vitória decisiva do time da casa. Mas, logo em seguida, vêm os placares mais apertados. 2-1 para o PSV, com 9,22%, e o empate 1-1, com 8,71%. O ponto central aqui é: o favoritismo do PSV é real, mas ele não elimina, de forma alguma, a possibilidade de resultados mais disputados. Vamos então para a nossa leitura final, sintetizando todos os pontos de dados que acabamos de analisar. Então, o que precisamos ter em mente? Primeiro, o PSV é o favorito com base na tabela e no histórico, isso é indiscutível. Segundo, ambas as equipes vêm de uma fase regular, mas com forças opostas, o que promete um duelo tático interessante. Terceiro, a expectativa de um jogo com mais de 2,5 gols. E um ponto crucial, o Utrecht tem uma chance real de marcar primeiro. Por fim, o resultado mais provável como um todo é uma vitória decisiva do time da casa. E é exatamente isso que a Smart Go faz, uma leitura de jogo baseada em dados. O que acabamos de ver foi só uma demonstração do poder dessa análise. Agora, para ter acesso a essa inteligência de alto nível, é só se conectar com a gente. Siga @SmartGo4 no Instagram, explore a nossa loja online ou, se preferir, clique no link da bio para solicitar um PDF personalizado direto no seu WhatsApp. Smart Go, a sua vantagem competitiva começa com os dados.